Se for falar de alguma coisa que dói, dá um outro caminho para as pessoas que estão assistindo. Então, mesmo que você conte da sua depressão, das coisas que você passou, quem tá assistindo pode precisar saber que caminho que tem. E isso é uma coisa bem importante. Quem tá em desespero tem pressa de saber qual é a resolução. Olá, gente! Pra completar esse setembro amarelo, trouxe aqui Karen Scavacchini. Como é que fala esse sobrenome? Scavacchini. Scavacchini. É com a mão, porque senão não é italiano. Então é Karen Scavacchini. Se apresente, por favor, que a gente já se conhece tem um tempinho, mas as pessoas aqui é a primeira vez. Então eu sou a Karen Scavacchini, psicóloga, fundadora do Instituto Vitaleri, de prevenção e pós-venção do suicídio, mestre em saúde pública, doutora em psicologia e por aí vai. Incrível! Então... O látis dela tá aqui embaixo. Não tá não. Eu não atualizo meu látis desde 2016, porque dá tanto trabalho que eu não paro Eu também. Eu tentei começar com látis, aí eu já desisti logo. Então, nem procura. Pra quem não sabe, quem não é da meio acadêmico, látis é tipo o currículo da galera acadêmica. E você fala muito sobre prevenção e pós-venção do suicídio. Como a gente tá no Setembro Amarelo, é um mês importante pra gente falar sobre isso. Mas não é só nesse mês que a gente tem que falar sobre isso. E, inclusive, desculpe que eu passei um ano inteiro sem falar sobre isso, porque eu estava muito mal. E isso é uma coisa que eu recomendo pra algumas pessoas que trabalham no meio. Não faça conteúdo quando você tá muito mal. Se for falar de alguma coisa que dói, dá um outro caminho para as pessoas que estão assistindo. Então, mesmo que você conte da sua depressão, das coisas que você passou, quem tá assistindo pode precisar saber que caminho que tem. E isso é uma coisa bem importante. Quem tá em desespero tem pressa de saber qual é a resolução. Eu acho que a gente tem que falar sobre tudo. Sim, claro. Mas a gente tem que pensar se a gente tá bem para falar e também como que as pessoas que estão assistindo podem buscar ajuda, podem receber a ajuda que elas precisam. Sim. E assim, antes de começar, existe o CVV, entendeu? Que é o Centro de Valorização da Vida. Se você tá precisando, tá em desespero, precisa falar com alguém, você pode ligar 188, mas eu também sempre recomendo. Gente, também sempre tem alguém que você consiga falar sobre isso. Eu, por exemplo, nas vezes que eu tive crise de suicídio muito forte, eu ligava pra alguém que eu sabia que ia me fazer bem. Converse com alguém, sabe? Porque ficar sozinho nesse tipo de momento é a pior escolha. E não falar sobre o que você tá sentindo também é muito difícil. Tem uma coisa que a gente faz em terapia, né, que chama plano de ajuda. O que é o plano de ajuda? A gente pede pra pessoa entender quais são os sinais, que sintomas ela tem que ela não tá bem. Tá. Então tem gente que vai se sentir mais cansado, tem gente que vai se sentir mais triste. Percebeu? Anota em algum lugar. Quais são os 5 sinais de que você não tá bem? Percebeu isso? Quais são as 5 coisas que você faz que pioram? Às vezes, você ficar vendo, por exemplo, a vida dos outros sem parar, piora, né? Sim. Então, quais são as 5 coisas que você faz que te deixam mais pra baixo? E as 5 coisas que podem te pôr pra cima, que podem te ajudar. Lógico, a gente não tá falando em substituir tratamento médico, nada disso. Não, mas é pra você ali ter alguma coisa, alguma ação pra você fazer quando você tá em desespero. Depois das 5 coisas que faz bem, 5 pessoas que você pode ligar. Isso é muito legal. E no último número lá, CVV. Porque se você não conseguir falar com nenhuma das 4, o CVV tá lá 24 horas por dia. Então, se você não tá legal, faz esse plano de ajuda, pensa, porque quando a gente tá na crise é mais difícil de pensar nessas coisas. Quando a gente tá bem, funciona melhor. Entendi. Bom, nossa, eu vou fazer isso. Você pode ir pro Advanced também e fazer, 5 músicas que te fazem bem. Uma música bem triste que ajuda a chorar também não é que ela faz mal, não. Ela ajuda também a pôr esse sentimento pra fora. É verdade. Por que uma pessoa comete suicídio? Porque eu já ouvi de pessoas próximas de tipo assim, eu acho que uma pessoa que comete suicídio é egoísta. Porque não pensa em estar em volta. Eu acho que quem comete suicídio tá cometendo um pecado. É tipo um ato de coragem. Essa é a mais louca. Por que, afinal, as pessoas se suicidam? Tá, deixa eu só fazer uma observação do que você tá me falando. Porque a gente não fala mais cometem suicídio. Cometem suicídio, como é que fala? A gente fala morreu por suicídio, porque o cometeu é como se ele tivesse cometido um crime. Então ele cometeu um crime. Não é um crime. Assim como morreu por um ataque cardíaco, morreu de acidente de carro, ele morreu por suicídio. Suicídio é multifatorial. Sim, isso é muito importante. Nunca acontece por causa única. Então, geralmente as pessoas ficam sabendo daquela gota d'água. Sim. Foi mandado embora do emprego, terminou o relacionamento, gota d'água, que a gente chama, em termo técnico, desencadeante. Então, não tem uma única causa. E quais são esses fatores? Fatores sociais, fatores culturais. Por exemplo,
Masculinidade tóxica. Sim. Dificuldade do homem pedir ajuda, Falar pressão. sobre sentimento, né? Exatamente, uma cultura machista onde o homem tem que dar conta de tudo. Ou às vezes onde a mulher tem que ser a mulher perfeita dentro de casa. Homofobia, né? Então a gente tem um grande número de suicídios em jovens quando se descobrem gays. E aí tem que falar pra família, tem Sim. que ter esse processo de assumir. E isso é um período de risco. Então, social, cultural, eu tenho alguns exemplos só dentro disso. Fatores econômicos. Quando mais pessoas se mataram no Brasil foi durante o Plano Collor, que o índice quase dobrou. Então, hoje, que a gente tem uma situação financeira do país que ela é instável, isso Sim. pode ser um fator de risco também. Fatores psicológicos. Dentre eles, a desesperança, o desamparo e o desespero. Quando a pessoa, ela tá no que a gente até chama de tunneling, que é quando ela entra num túnel escuro e fechado, ela só vê a morte como saída, ela tá imersa em dor, desespero e desamparo. E aí a gente precisa parar de falar que o suicídio é escolha livre, Sim. né? Porque, ela escolheu o suicídio. Quem em dor, desamparo e desespero tem uma escolha livre? Você entra num desespero tão grande, numa dor tão grande, que você quer que aquela dor passe. Isso. Exatamente. Então não é que você quer morrer, é que você quer que aquela dor passe. Então, para matar uma parte, que é a parte da dor, a pessoa se mata por inteiro. O suicídio não é uma saída viável para matar a dor. Porque daí não tem o que vai acontecer. A gente não sabe, pelo menos. Né? Então, nós não sabemos. Então, Exato. como a gente não sabe, ninguém voltou para me falar. ninguém voltou. Não, eu não conheço. Então, vamos ficar aqui, que aqui tem coisa que dá pra gente fazer. Isso, aqui tem coisas que dá pra gente fazer e dá pra gente ajudar alguém. Em alguns casos, a gente vai falar morreu por depressão também. Morreu por depressão. E aí entra no último fator que eu ia falar pra vocês, que são os fatores psiquiátricos, que aí dentro disso, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, abuso de álcool e drogas também ele Sim. vai ser importante dentro desse fator psiquiátrico, então, esquizofrenia. Vamos deixar claro, Dora, que assim, de 5 a 10% das pessoas que têm depressão, elas vão se engajar num comportamento suicida. Sim. Então a gente não pode também falar que todo mundo que tem depressão pensa em se matar. Não. E também a gente não pode falar que todo mundo que pensa em se matar tem depressão. Embora a gente sabe que um grande número de pessoas vai ter depressão. Até porque, se ela não consegue ver outra saída, tem alguma coisa acontecendo. Sim. Assim como o suicídio não é causado por só um fator, a gente também não vai conseguir prevenir o suicídio só fazendo uma coisa. Me fala algumas dicas que a gente, como sociedade toda, pode fazer para realmente prevenir mortes por suicídio. O primeiro passo disso tudo é a gente poder falar abertamente sobre o assunto. Mas falar abertamente de uma forma responsável e cuidadosa. Não é falar no sentido de julgar o outro ou de falar, como você disse lá no começo, que ele é fraco, ele é covarde, ele não tem Deus no coração. Não é nesse sentido, né? É pensando que se a gente não tem um diálogo e não consegue falar sobre saúde mental, Sim. isso vai ter um peso dentro da questão do suicídio. Então, diria que o passo número 1, poder falar sobre o assunto. Como a gente tem todos esses fatores, a gente pode trabalhar tanto na promoção de bem-estar, promoção de saúde mental e chegar lá na prevenção do suicídio. E aí, dentro da prevenção do suicídio, a gente pode ter ações em escolas, mas trazendo os pais para essa conversa. Sim. Se os pais não souberem ajudar, fica mais difícil. Não adianta a escola sensibilizar e aí o adolescente chega em casa para pedir ajuda e o pai fala: para com isso, menino. Você é frescura. Psicólogo nem pensar. É. Psiquiatra, não, você não é louco. Então, tem que ter uma rede de cuidado, que a gente chama. Então, é a escola, são os pais, os amigos, a sociedade em geral, poder pensar que o suicídio, então, é um problema de todos. E aí, na escola, a gente pode trabalhar não só prevenção do suicídio, no sentido de ensinar os alunos a identificar sinais nos colegas. Sim, porque é muito louco o quanto que eu era invisível. Porque, assim, quando eu tinha 14 anos, eu tava num processo depressivo muito grande, com muitos pensamentos suicidas. Nenhuma vez, tipo assim, eu passei um ano inteiro chorando. Eu pedia pro coordenador ligar pra minha mãe me liberar pra eu ir pra casa. Eu dormia em todas as aulas, sempre tirando nota alta, e do nada todas as minhas notas estavam baixas. Eu tinha vários amigos, do nada eu não tinha nenhum amigo. Eu ficava o tempo todo sozinha, e ninguém foi e falou assim: poxa, talvez ela esteja com algum transtorno. A única pessoa que me convenceu e falou, tipo, você precisa pedir ajuda, foi o meu namoradinho da época que tinha 14 anos.
E a gente, depois que cresce também, a gente continua não identificando nos outros. A gente acha que é tudo meme, que é tudo piadinha. E aí entra um negócio que eu queria falar do Twitter. Que muita gente no Twitter fica, ai não, que eu queria estar morta, queria sei lá o que, sei lá o que. Não é meme. O sofrimento da pessoa não é meme. Ela tem que tomar cuidado, realmente. É um pedido de ajuda. Sim. As pessoas vêm muito com a frase de que é manipulação. Ah, tá querendo manipular. Não é por aí que a gente olha, né? Uma comunicação suicida é um pedido de ajuda e ele tem que ser levado a sério. Mas é entender que lá tem um sofrimento existencial que precisa ser cuidado, precisa ser ouvido. Então, quando a escola consegue ser esse espaço de debate, esse espaço de acolhimento para os alunos conseguem entender quais são os sinais. Tem uma coisa, assim, sinal não é tão fácil de ser visto e sinal, às vezes, só faz sentido depois. Então, se fosse fácil a gente identificar, a gente... Identificaria, não teria suicídio. Então, a gente tem que só tomar cuidado quando a gente fala isso, porque também aqueles que perderam alguém, quando eles chegam e vem uma reportagem que fala 90% dos casos podem ser prevenidos, eles sentem aqueles 10% incompetentes que não conseguiram fazer isso. Então, primeiro, a gente nem sabe mesmo se são 90%. Isso é de um estudo muito antigo, e um estudo que foi feito, Dora, de um jeito assim, já tinha acontecido um suicídio. E aí você analisa pra tentar entender o que desencadeou aquele suicídio. Mas você já sabe que no final. Então fica muito difícil a gente falar nessa porcentagem. E aí, pra aqueles que perderam, isso tem um impacto bem sério. É importante, porque a gente tem que falar sobre esse assunto pra as pessoas conseguirem pedir ajuda, para as pessoas se sentirem acolhidas, pra você poder ajudar alguém de uma forma ou outra. Mas não é pra gente falar e culpar as pessoas que perderam alguém. Então, não é porque você perdeu um amigo pro suicídio que você é culpado disso, jamais. E quando você desconfiar de alguma coisa, precisa agir, não pode ficar passivo. Os sinais servem para que a gente aprenda que talvez a gente vá ver alguns sinais. E se a gente perceber isso, a gente precisa tomar uma atitude. Qual vai ser essa atitude? Então, primeiro delas, conversar. Chama a pessoa para uma conversa, sem julgamento, né? Uma conversa tranquila, para você mais escutar do que dar palpite. Para falar para a pessoa, olha, você vai resolvendo na igreja, não é isso que vai funcionar. Pode funcionar para algumas pessoas, a questão da fé é uma coisa importante, da espiritualidade, isso costuma ser um fator de proteção, mas não é só isso. Em muitos casos, vai precisar de uma avaliação psiquiátrica, vai precisar fazer terapia. A gente só precisa tomar cuidado para não achar que só uma coisa resolve. Como eu falei, não faço tantos vídeos mais sobre porque eu precisei de um tempo pra mim, pra eu começar a me recuperar. Eu sei que vocês gostam muito dos vídeos sobre saúde mental, eu quero fazer pelo menos alguns por mês, mas eu precisava dar esse tempo pra mim, pra eu me recuperar da maior crise de depressão da minha vida, pra poder vir aqui e ser um exemplo, ser uma pessoa que passou por isso e que pode, tipo, ajudar a aumentar o debate sobre isso, sabe? Então, espero que tenha ajudado vocês, espero que você, se você esteja passando por um momento difícil, se você esteja com pensamentos suicidas, você entenda que não é a única saída, não é uma saída, pode passar, sabe? E vai ser tão bom quando passar. É uma sensação tão gratificante. E a Dora é um exemplo de que você pode ter uma depressão e melhorar. Sim. Então, às vezes, na hora parece que não vai melhorar nunca, que não vai passar. Gente, tratamento, terapia, remédio. Se afastar de pessoas tóxicas. Lembra aquele planinho de ajuda? Então, pensa naquilo e segue em frente. O canal do Vitaleri também tem canal. Isso, então, ó, se você quer saber mais sobre prevenção do suicídio especificamente, você pode ir no site do Vitaleri, Sim. que é o www.vitaleri.com.br, lá tem um monte de material. Ou você pode ir no Facebook, no Instagram também, o @VitaAleri, ou no YouTube, que agora a gente tá com a série lá, É Preciso Falar, onde a gente vai receber vários convidados, a Dora é uma delas, então também vai ter um vídeo com ela lá, se inscreve. É isso, gente. Muito obrigada, um grande beijo. Beijo! Tchau!